Quando eu falo aqui que deputado, senador, vereador tem que deixar de ser TikTok e pensar em projetos que transformem a vida das pessoas, eu sou criticado. O senador Cleitinho, por exemplo, se incomoda, mas se incomoda muito quando eu digo que a atuação dele como senador é a atuação de um vereador. Ele se comporta como senador, ele se comporta como um vereador. De quem? Do Cleitinho, do senador Cleitinho. Ele se incomoda, às vezes manda recado para pessoas próximas, mas o Paulo me critica muito. Não, eu queria que o senador agisse como um senador. Ele foi eleito para ser senador da República. Protagonizou, inclusive, aquela cena lamentável lá na CPI das Bets, né, com a Virgínia. Não, um senador que pega uma máquina e que provoca o cidadão a cometer evasão de pedágio, que é crime, ele está cometendo um crime contra o Estado que ele representa. Então, quer dizer, é tão absurdo isso, mas isso é um assunto para depois, porque parece que tem gente que tem a cabeça no lugar. Porque o deputado federal Nicolas Ferreira tem planos para disputar cargo majoritário e ele tem cacife. Nicolas tem apoio nas redes sociais, Nicolas tem uma boa articulação política. Estava perdendo tempo com algumas pautas e perdia tempo com pautas desnecessárias. Mas agora recebeu um conselho, orientação política de lideranças do Centrão, que estão pedindo que ele mude de postura em relação aos primeiros anos do mandato dele. Interlocutores do Centrão disseram que para que ele se viabilize politicamente em disputas de maior porte, escala, como, por exemplo, ele já confessou que tem interesse de ser prefeito de Belo Horizonte ou concorrer à prefeitura de Belo Horizonte em 2028, Nicolas terá, de acordo com esse grupo, que priorizar a legislação, a atuação da legislação ou do legislador no Brasil, apresentando projetos relevantes e deixando de lado essas provocações e essas ações que ficam bem nas redes sociais para influencers, mas não para políticos que querem transformar o país. Você acha que o Nicolas vai acatar essas recomendações desse grupo do Centrão e começar a observar melhor o desempenho dele no seu mandato como deputado? Vai, se ele quiser ser eleito para um cargo majoritário. É outro tipo de briga, é outro perfil e, de fato, ele tem que falar para uma base mais ampla, né? Tem que pegar um discurso um pouco mais amplo aí, tem que deixar aquelas pautas ideológicas de lado e assumir um perfil mais atuante politicamente mesmo. O próprio Nicolas reconhece que precisa de atualizar um pouco esse perfil, menos polêmico, inclusive falou que não repetiria aquele episódio da peruca, da Nicole, né, que ele foi ao púlpito para falar de representatividade, aquela coisa toda. Sim, ontem a gente falei com o Luiz Fernando aqui, Paulo, no Talks, de polarização. A gente segue com uma polarização muito forte no Brasil. Eu fiz uma coluna, inclusive, ontem para a Rede 98, falando sobre polarização, que a gente tá regredindo como política, como comportamento político, como inteligência política. A gente está regredindo quando a gente estabelece essa regra de polarização, que tem no bojo da regra um grande pecado. O pecado da polarização é um lado não permitir que o outro se manifeste. Mas para eleições majoritárias, o extremo, seja para a esquerda ou para a direita, não vence eleição. Você precisa do meio também, você precisa do voto indeciso. É isso que vira eleições, é isso que mobiliza, que transforma candidatos em eleitos nas eleições municipais, nas eleições estaduais, nas eleições federais, para cargos executivos. Porque você precisa conquistar para além da claque. E eu acho que essa análise do Centrão, e o Centrão é bom em fazer isso, né, Paulo? O Centrão é bom para muretar, para jogar dos dois lados, você vê o Centrão, notoriamente, presidência de casas legislativas há um bom tempo. O Centrão, Lucas, ele tem um manual de sobrevivência na selva. E a selva que ele sobrevive é Brasília. Então, você pega, por exemplo, articuladores de verdade do Centrão. São articuladores que às vezes nem aparecem, nós nem sabemos quem são eles. E eles trabalham nessa articulação do central fisiológico. Não confunda o Centrão com o centro político ou de pensamento político, que é diferente uma coisa da outra. Mas o Centrão fisiológico tem um poder enorme. Outro dia nós conversávamos aqui antes do programa, eu, Guilherme Ibrahim, Gustavo Andrade, falando sobre esse tema, de quanto será cada vez mais refém o poder executivo brasileiro
dessa estratégia de proteção dos blocos do Centrão. União Brasil, PP, PSD, Republicanos, PL. O PL é o Centrão e de vez em quando ele se confunde também com o extremo, porque hoje é o maior partido na casa. Mas esses partidos do meio, do bloco intermediário, estão articulados de uma forma que transformam qualquer necessidade do governo em um entendimento pleno com esse grupo de políticos. Então o Centrão ele sobrevive nessa selva que é Brasília. O Nicolas, ele até que sobreviveu bem nesses primeiros anos de mandato, porque eu te confesso, a minha expectativa com o Nicolas era de um comportamento tão radical que ele não conseguisse sobreviver nessa dificuldade que é articular-se em Brasília. Como, por exemplo, está sofrendo agora o senador Cleitinho. Sim. O senador Cleitinho sofre barbaramente em Brasília porque não consegue adequar-se ao jogo político de Brasília. O Nicolas tinha essa expectativa, eu tinha essa expectativa e alguns analistas também, mas o Nicolas conseguiu se adaptar bem. E agora pedem ao Nicolas o segundo passo, que é o amadurecimento da sua função. Ele tem um perfil jovem, né? É muito novo ainda, tem muito para aprender, para trilhar nessa carreira política, fala bem, é articulado, tem uma base muito forte de aliados, de apoiadores. A questão agora do Nicolas é ele escolher que caminho ele quer tomar para o seu futuro político. Ele pode seguir no Legislativo e certamente seria reeleito para as casas legislativas federais. Costas. Como muitos deputados federais que estão lá há décadas, que fazem sua carreira por lá, ou ele pode realmente tentar trilhar um cargo no executivo, que ele já ele não esconde que almeja aí um cargo executivo, um cargo majoritário.